Oi, pessoal, tô aqui acabei de terminar uma aula que eu tava fazendo, tô acordada desde as 5 horas da manhã. Já fiz treinamento, já fiz de tudo hoje. Meu sábado tá bem corrido, mas eu queria gravar esse vídeo para vocês para comentar algo bem interessante. Uma das classes que eu tô fazendo por porque eu gosto de fazer classes. A gente estava falando sobre manuscritos, cristianismo, coisas assim, né? Raízes do cristianismo, coisas assim. E tem uma parte bem legal, eu até pedi emprestado o livro pro meu colega, porque eu quis não fazer algumas anotações, né? E olha só, eu vou ler algumas coisas para vocês aqui que eu achei bem bacana e tem muito mais. Isso aqui é só uma palhinha para vocês ver o que que vem depois. Então tá falando sobre o reinado e o sacerdócio de Adão. Aí fala assim, os profetas santos dos últimos dias, eles têm ensinado que Adão tá em inglês aqui. Ele tem duas posições, uma de rei e uma de sacerdote, sumo sacerdote. E aí então fala assim, esses dois ofícios que foram designados como função fazem parte do reino de Deus. Joseph Smith declarou que em nome do Senhor que o reino de Deus foi estabelecido que o reino de Deus ele foi estabelecido desde quando começou então Adão e a semente de Adão, né? E falou, isso foi necessário, de acordo com o profeta Joseph Smith, porque onde está um reino de Deus, se não tem um reino de Deus estabelecido, não é possível ter salvação. Então, as chaves do reino de Deus foram delegadas a Adão, que são essas duas chaves, de rei e de sumo sacerdote. Por isso que a gente aprende, né, como está lá também claro na Bíblia, que quando Adão, quando a gente vai perto da segunda vinda, né, vai ter essa grande reunião onde Adão ele vai reunir toda a sua posteridade e vai ter todas aquelas coisas que a gente já falou bastante em outros vídeos. Então, o elder Bruce R. McConkie, ele falou assim que esse reino que foi estabelecido com o nosso patriarca Adão, né, ele é um governo de patriarcado teocrático. E esse sistema de teocracia, ela vem de acordo com uma ordem e um sistema que prevaleceu nos céus, que onde Deus ele é o governante de tudo e ele si mesmo ele também é o advogado, o juiz e o rei, né? Deus ele faz isso. Mas para a gente entender melhor as coisas aqui na Terra, tem essas delegações, esses ofícios, por isso que são chamados também esses líderes, essas pessoas que nobres e grandes, como Abraão falou, né, que receberam designações especiais. E aí fala assim, então, que ele enviou direções para todas as coisas, tanto civil como eclesiástica. E aí, então, por isso que a gente lembra que um dos últimos discursos que o presidente deu numa das conferências gerais dele, não foi esse ano, foi acho que do ano passado, ele falou sobre as duas capitais mundiais, né? Que a gente vai ter a Nova Jerusalém, que é nos Estados Unidos, e a Jerusalém, que é lá em Israel. Por quê? Porque vão ser duas capitais que vão governar, porque de uma vai sair a lei e de outra vai sair é, da onde vem toda essa instrução, os mandamentos, né? Jesus Cristo, ele vai governar durante o milênio, mas vai ter essas duas capitais mundiais que vai ajudar a fazer o governo da Terra durante o milênio. Então, ainda vai haver o que? Poder eclesiástico, então, ou seja, a igreja ainda ela vai existir no milênio, e também ele fala que também vai ter esses direitos civis, ou seja, muita coisa ainda a gente vai ter essas leis dos homens, não vai ser extinguido, né? Não vai ser sistema como a gente tem hoje, né? essa, esse sistema político que a gente tem hoje, que a gente sabe que é um sistema celestial, ele não vai existir no milênio, porque já vai ser uma ordem terrestrial, já vai ser uma coisa mais elevada, mas ainda assim vai existir leis civis, as pessoas a gente vai ter que aprender a viver em civilidade, porque vai ter membros e não membros da igreja, então ainda assim vai ter que ter ordem para as pessoas poderem coexistir de uma forma que haja, é, né, que as pessoas, tipo, vamos todo mundo aí respeitar o coleguinha, coisas assim, né? Então ainda vai haver liberdade religiosa, ainda vai haver
pontos interessantes. Então, por isso que também os templos vão ser importantes, porque lá no projeto de Joseph Smith Papers, né, se você vê lá um dos projetos que Joseph ele até deixou desenhado como é que seria essas cidades de Sião, ele deixou claro que até mesmo os templos eles vão servir para esses tipos de instruções durante o milênio. Então, os templos vão ter propósitos até mesmo além do que eles já existem hoje, porque também vai ter instruções para que os membros possam aprender como viver as leis terrestriais e também se preparar, né, para viver uma lei celestial mais tarde. A gente já vive a lei celestial porque os convênios que a gente faz é para preparar a gente para o reino celestial, mas a gente sabe que a gente ainda está muito bruto, né? A gente ainda precisa ser lapidado por muita coisa. Então, os templos vão ter funções também bem importantes, bem interessantes durante o milênio. Mas outra coisa para finalizar, ele falou assim que até mesmo alguns historiadores bíblicos, que aí envolve outros que não são membros da igreja, eles também têm a mesma opinião de que foi dado quando Deus ele deu para Adão e Eva uma roupa que era como uma veste, como que fala aquela coisa que é uma veste de reinado, como se fosse um rei e rainha. Ele deu, essa era a roupa que Deus, o propósito que Deus ele deu para eles. Então, além dos garments, né, das vestimentas que a gente sabe que Adão e Eva receberam, eles também receberam essa vestimenta que representava também a liderança que eles têm. E aí, olha só, fala assim, de acordo com o hebraico, lendas do hebraico antigo, também fala que Adão ele usava uma coroa, que ela era feita de ramos que foram tirados da árvore porque haviam duas árvores no Jardim do Éden, né? E uma que era da árvore da vida, foram tirados alguns ramos dela e foi feita uma coroa para ele, e ele usava então uma coroa especial que era feita com os ramos dessa mesma árvore, e também dessa mesma árvore foi feito um cetro que Adão ele usava, né? E fala então que o casamento de Adão e Eva foi realizado no Jardim do Éden, e eles também eram vistos, né? Isso tanto historiadores da igreja quanto de outras religiões também concordam que esse contexto, né, do casamento que foi feito deles no Jardim do Éden era um ritual de casamento que era para reis e rainhas. E, virando aqui, então, que é interessante que o profeta Joseph Smith também, ele falou várias vezes que esse domínio que falou que Adão ele tinha, que esse cetro, então essa coroa também simbolizam, e você já deve ter ouvido falar essa palavra domínio, né, na seção 145, por exemplo, de Doutrina e Convênios, né, quando fala a respeito do sacerdócio, usa a palavra domínio. Então, Joseph ele falou que isso está conectado com isso, com reinado, né, nesse sentido de realeza, e que as chaves da primeira presidência então foram entregadas para Adão. E aí no final aqui tem uma citação que fala assim que o profeta Joseph Fielding Smith ele indicou que essas chaves de presidência que Joseph ele mencionou são sinônimos do poder dado com dar direção. Então, a pessoa que recebe essas chaves, você sabe, né, que uma coisa é você ter ofícios no sacerdócio, como os homens têm, mas nem todos os homens têm chaves no sacerdócio, isso é diferente. Poucos homens na Terra possuem chaves, e hoje quem contém todas as chaves que pertencem a esse mundo celestial hoje é o presidente Oaks, né, por isso que ele é o presidente da igreja, né, e ele age de acordo com o conselho da primeira presidência, e também com o conselho dos 12 apóstolos, mas quem tem todas as chaves é o presidente Oaks, e aí então ele delega essas chaves, por isso que aí então vem o quórum dos 12, o quórum dos 70, e aí todos os quórums, por exemplo, o Brasil pertence ao 5º quórum, né, do sacerdócio, e aí dentro desse quórum aí vocês vão ver os 70 de área, e ali vem as designações, por exemplo, vem presidente de estaca, bispos, alguns chamados que são regionais, também aí vem questões que envolvem, às vezes, presidente de templo, presidente de missão, mas tudo isso são para ser... a gente fala muitas vezes dos ofícios, mas a gente não deixa claro que não é todos os homens que possuem chaves. Por quê? Uma das coisas que são atribuídas a essa presidência, né, como ele fala que quando você é chamado para presidir algo, você também recebe esse poder de dar direção.
ou seja, faz parte de ter, quando você tem as chaves de presidência, você receber inspiração extra para direcionar né, as pessoas que estão sobre a sua jurisdição. Por isso que a gente precisa, então é importante a gente conheça nossos líderes, a gente tem que saber quem eles são, e dois, a gente também tem que aprender a respeitar o manto do líder, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas na internet questionando, às vezes até o profeta, imagino que não questionam nos seus líderes locais. Então, a gente tem que saber separar quando é o homem e quando é o profeta falando, né? Ou quando é o homem ou quando é aquele líder falando sobre as chaves que aquele líder possui, porque essa jurisdição, né, quando é chamado, é designado, recebe o direito de ter esse, como fala, né, esse poder de presidência envolve poder de receber direção, que é então revelação para guiar, por exemplo, a ala, guiar um ramo, uma estaca, né, uma missão. Então, por isso que é importante a gente estudar como funcionam as chaves, e é por isso que as mulheres também precisam estudar isso, porque embora como mulher a gente não tenha ofícios no sacerdócio, a gente serve na ordem eclesiástica, a gente serve de acordo com quem tem as chaves, e a gente recebe designações nos nossos chamados. Os homens recebem ofícios, as mulheres a gente recebe esses chamados e as nossas designações. Mas mesmo assim a gente tem que entender como funciona para justamente a gente saber como servir adequadamente. E lembrando que existe, né, a ordem então eclesiástica, que é onde os homens têm ofício, mas no templo é a ordem patriarcal, ou como eles falou aqui no início, o próprio Adão foi dado as chaves para ele, ele é um governo de teocracia, um patriarcado, então até mesmo, né, a gente vê que tem que entender como funcionam essas ordens do sacerdócio, até mesmo para a gente entender o que é o sacerdócio. A própria sessão, por exemplo, do 84 de Doutrina e Convênios, não é uma sessão para os homens, tanto que se você ler aquela sessão, não está mencionando ofícios do sacerdócio ali, está falando sobre o templo. Então, se está falando sobre o templo, é uma sessão que envolve tanto homens quanto mulheres, quando fala a respeito do sacerdócio. Tanto que a Sister Oscarson, que foi uma das presidências das moças, né, uma das presidentes geral das moças, ela até mesmo aconselhou as mulheres que memorizassem o convênio, né, ali que fala o juramento do sacerdócio. E às vezes a gente fala, sessão 84, o juramento do sacerdócio, acha que é só para os homens, mas não. Se a gente quiser entender como o sacerdócio ele funciona, a gente tem que estudar o sacerdócio. Tanto que o próprio presidente Nelson ele convidou as mulheres da igreja que estudassem a sessão 84 de Doutrina e Convênios, a sessão 25 de Doutrina e Convênios, a sessão 107 de Doutrina e Convênios, e se eu não me engano, a sessão 109, mas a 109 talvez eu estou aumentando um pouquinho. Mas me confirmem aí, até mesmo para me saber se vocês estão assistindo esses vídeos, porque como eu comecei a postar agora no YouTube, eu ainda estou aprendendo como fazer esses vídeos, então tenham paciência comigo e me deem aí um feedback do que vocês querem ouvir, porque eu posso chegar aqui e falar de inúmeros assuntos, mas eu não sei o que vocês querem ouvir, porque, por exemplo, para mim, olha só como é que eu passo o meu sábado, eu acordei às 5 horas da manhã, eu já tive aula, já tive treinamento, eu já fiz um monte de coisa, então para mim, isso é a minha rotina e eu tô acostumada a ler de tudo e a estudar de tudo. Tanto que eu já fiz até classe de línguas hoje, né? De uma outra língua que eu tô aprendendo. Então, mas eu quero saber o que vocês querem ouvir, o que vocês querem aprender. E aí vocês comentem e eu posso, quando eu vou tendo tempo, eu vou gravando esses vídeos e vou postando aqui para vocês para então compartilhar. Mas então, se vocês quiserem referências sobre isso que eu falei hoje, vocês podem ler lá no site oficial da igreja, está tudo em inglês, então a quem fala inglês pode ir direto lá, né, procura Joseph Smith Story, e aí procura lá Adão, vê tudo que tem Adão, vai aparecer tudo lá pelo aplicativo, vai aparecer até mesmo vários outros projetos, né, do Instituto, BYU, coisas assim que existem em inglês. Se você não fala inglês, me comenta abaixo e eu vou traduzindo, eu vou trazendo e a gente vai conversando aqui. Por quê? Porque eu gosto sempre de trazer a fonte para vocês verem que não é nada da minha cabeça. São coisas que é normal para a gente estudar nas aulas da faculdade ou do instituto, ou coisas assim. E então eu preciso saber o que vocês estão falando aí nas aulas de vocês para mim poder complementar e continuar essa conversa, tá bom? Mas eu achei bem legal. O que vocês acharam? Imagina só, quando a gente encontrar o nosso pai Adão, ele está lá com uma coroa que foi feita com os ramos da árvore da vida.
e um cetro. Aliás, lembra quando o rei Charles do Reino Unido, ele fez aquela cerimônia que, eu ia dizer cerimônia de posse, mas não é, cerimônia de coroação? Eu fiz vários posts quando ele fez, quando eu fui dando símbolos, né? Por que que ele tinha o cetro, por que que ele estava também a coroa, por que que ele estava usando aquele manto. Ele também tem a troca de roupa durante a cerimônia, se vocês assistiram. Ele também recebeu um novo nome, ele também recebeu um novo. Teve toda uma procissão, então teve vários detalhes ali que a gente vê que aquela cerimônia de coroação também não veio do nada. Tem vários simbolismos ali e eu fiz vários posts lá comentando no dia quando teve a coroação. E então, se você já acompanha alguma coisa lá no Instagram, você já está acostumado que eu fale sobre isso, né? Sobre as coisas relacionadas ao sacerdócio e coroação e coisas assim. Se você não assistiu, vai comentando aqui que aí eu posso trazer de volta tudo aquilo uma forma mais explicada, porque aqui no YouTube dá para fazer vídeos maiores e aí a gente pode conversar por mais tempo, né? Mas eu achei bem legal. Imagina lá a nossa mãe Eva, com certeza ela também estava da mesma forma, como ele falou, né? Essas vestimentas de realeza. E os dois tiveram um casamento que foi no Jardim do Éden, que foi um casamento de um contexto de rei e rainha, que é o que a gente sabe que a gente também está aprendendo a ser a nossa futura própria coroação também, porque para habitar no reino celestial, somente os que forem declarados reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Então a gente tem que estudar sobre isso, entender o que é domínio e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado ou aprendido alguma coisa sobre esse vídeo. Deixem os comentários e compartilhem, porque quanto mais vocês gostarem, se empolgarem, mais eu também me empolgo de trazer mais coisas para vocês, porque para mim isso é normal, mas eu não sei o que vocês querem saber, o que vocês querem aprender. Tá bom? A gente se fala então na próxima. Tchau, tchau!